Fala, gente, tudo bem? Hoje mais uma conversa aqui com o especialista, com a doutora Thalita Furlan, pediatra aí que vai dar todas as dicas pra gente nessa volta às aulas. Tudo bem, doutora Thalita? Tudo bem? Tudo tranquilo. Hoje o assunto é volta às aulas, né? Muitos pais aí mandando perguntas pra gente. Todo mundo desesperado, tem gente que tem Um assunto criança tenso. muito, tem gente que a criança tá começando e a criançada já tá ficando resfriada ou até com Covid, né? Mas tá ficando sempre doente. Tem gente que a criança já frequentava a escola, mas está preocupada ali com essas voltas às aulas. Então a gente vai começar aí contando um pouquinho aí explicando para os pais e passando essas principais dúvidas, né? Eu até queria, para começar, doutora Thalita, tem muita gente que não te conhece aqui no canal do Boa Consulta, né? Queria que você contasse um pouquinho de você também. Quem é a doutora Thalita? Conta para o pessoal. Bom, eu sou do Rio, né? Eu fiz medicina lá. Antes de medicina, eu cheguei a fazer fisioterapia lá na UFRJ, me formei. E aí, buscando mais, eu fiz medicina. Sou formada pela Estácio de Sá. E aí, vim fazer residência aqui em São Paulo, de pediatria geral. Fiz no servidor municipal público. Foram 2 anos, né, de residência. E aí depois eu emendei com uma segunda residência na Unifesp, lá no Hospital São Paulo, de neonatologia, né? Para quem não sabe, é aquele período do início de vida do bebê, né? Até 30 dias de vida, recém-nascido, que a gente chama. Mas a gente acaba emendando, né? Porque às vezes bebês ficam na UTI mais tempo, né? Na UTI neonatal, então a gente pega toda essa parte. Foi mais uma especialização que eu fiz, né, dentro da pediatria. E aí agora eu dou plantões, né, e atendo no meu consultório. Perfeito, legal, muito bacana. Doutora Thalita, já contou para o pessoal aí, mas o pessoal não sabe onde você tem consultório. Conta pra gente onde que você atende hoje. Acho que você tem dois consultórios, né? Na verdade, eu atendo em algumas unidades. O Legal, que eu atendo mais é na Vila Mariana, né? legal. Mas eu também tenho possibilidade de atender no Icaim, atender também em Pinheiros, atendo vai abrir agora um na Paulista também, que a gente Legal, vai iniciar ainda não perfeito. começou, e na Vila Olímpia também. Legal. Ou seja, atendimento basicamente em São Paulo, no Itaim, na Isso. Paulista, na Vila Olímpia e na Vila Madalena, né? Não, Vila Mariana. Vila Mariana, isso, Vila Isso. Mariana. Perfeito, legal. Gente, para quem quiser também entrar em contato com a doutora Thalita, aqui tem o número do consultório, tá? Então vocês podem entrar em contato e agendar. Quem quiser também tem o site, e aí vocês conseguem identificar lá mais informações da doutora Thalita, né? O CRM, o currículo, consegue ver todos os endereços também, tá bom? Doutora Thalita, vamos começar aqui batendo um papo. Eu acho que para começar, né, aquilo que a gente já estava falando, né, quais são os principais problemas aí para a criançada nessa volta às aulas? Você já tem essa experiência? Conta um pouco para a gente. Essa volta às aulas está um pouco diferente, né, do que é Sim. habitual. Todo mundo muito tenso com essa história do Covid. Ah, o meu filho vai se contaminar, como é que vai ser? Então, muitos pais com medo de botar os filhos na escola de novo, né? Mas é o que a gente fala, certeza de que não vai ter contaminação, isso é impossível, né? Porque a gente ainda não conseguiu controlar muito bem essa pandemia. Então, 100% de certeza de que é seguro a gente não tem, mas a gente sabe que é necessário, né? É necessário a criança frequentar a escola, ter a socialização com pessoas da idade dela, ter os estímulos da idade dela, né? É Sim, diferente uma criança que é criada só com adultos e uma criança que interage com outras crianças. entendi. Então, é importante para elas. É Sim, lógico que, assim, um bebê, a gente evita uma creche, né? A não ser que seja extremamente necessário, não tenha com quem deixar, perfeito. por N motivos pessoais. Sim, ou Aí, seja, tem situações, ou seja, aparentemente a gente tem duas situações, que é quando é o bebê, e aí tem muitas vezes a gente chama aí de berçário, a escola infantil, etc. exatamente. Mas, ou seja, tem a fase do bebê, e aí ele vai crescendo, que ele vai virar uma criança
que ele realmente precisa de mais interação. E assim, nessa passagem, o que você acredita? Tipo, até que idade você acha que por causa dessa pandemia vale a pena segurar um pouquinho, se for possível? Porque alguns pais não conseguem, mas se for possível, Exatamente. que Se idade for você acha que é ideal? possível, eu acho que no geral, independente da pandemia, eu recomendo, mas isso é uma particularidade minha, Sim. tá? Eu recomendo uns 2 anos de idade, pelo menos, Legal. Ou para seja, se puder, poder até ter dois mais anos fica em casa. vacinas, criar mais anticorpos e Legal. poder estar um pouco mais preparada para ir para a escola. Mas, assim, lembrando que isso não é garantia de que não vai ficar doente, tá, gente? Sim, Fica mesmo. com Não tem jeito. certeza. É um ambiente novo, muita criança junto Não e tem jeito, né? um pega a chupeta do outro, não tem muito como ter esse controle. Sim, não tem jeito. Então, acaba ficando doente, fica resfriado, Sim. fica com diarreia, Olha, isso sim. vai de 15 em 15 dias até Olha, conseguir ter os anticorpos e enfrentar aí a selva da escola. sim. E não tem jeito. Inclusive, eu sou pai de primeira viagem, né? Meu filho já tá com uns 2 anos e pouco. E é bem interessante que a gente colocou na escola e realmente, tipo, é o que você falou. O cara, 15 dias, ele tinha alguma coisa e ficava uma semana fora, né? Ficava uma semana em casa, né? Era 2 semanas na escola, uma em casa. E ia Esse revezando, início é né? assim. Então, assim, mas a gente acaba acostumando com isso, né? Você vê que é normal, né? Quando você coloca a primeira vez, a criança começa a adquirir essa resistência, essa imunidade. E assim, em qual período, ou quanto tempo depois, aí para os pais de primeira viagem, que devem estar se perguntando, né? Quanto tempo depois que isso começa a dar uma normalizada? Ou não normaliza, vai até os 10 anos? Conta pra gente. Não, o primeiro ano é tenso, Tá, até porque ela não consegue uma frequência contínua na escola, né? Porque sempre vai estar sendo afastada com alguma sim. coisa. Então, é um período aí que Ou seja, fica bem primeiro ano doentinho, realmente é mais complicado. é conturbado. Legal. Depois, dependendo, vai dando uma espaçada melhor, você já consegue dando uma controlada melhor, mas Entendi. não tem É muito jeito, difícil. não tem para onde Isso fugir. E isso é um ponto importante até para os pais que querem colocar os filhos mais tarde na escola. Quanto mais tarde, mais educação formal se tem, né? E menos brincadeiras, né? Então, por exemplo, coloquei meu filho na escola com 2 anos. Se ele perder umas semanas ali de aula, não é um problema. Porque a escola é muito Exatamente. mais lúdica, tem brincadeiras, né? Tipo, mas não é que ele está aprendendo a ler ou escrever, né? Então, talvez É, realmente tenha esse lado, que, ou seja, é importante, talvez, não vou colocar no primeiro ano, porque tem um risco maior, a gente está no meio de uma pandemia, etc, tal. Mas também se você posterga muito isso, ele pode ter um impacto ali também até na educação depois, né? na convivência com outras crianças, no saber E isso é importante. dividir, né? Muitas vezes a criança ela sabe dividir com um adulto, né? O seu pai, a sua mãe que está ali em casa com você. Para Sim, ele isso é normal, ele te ama, ele vai dividir com você. Mas e quando junta com outras crianças? sim, Como é que é? E aí começa, né? A criança meio que sofre, né? Não vou dizer que é um sofrimento, mas ela, assim, ela sente, porque ela precisa dividir e ela não está acostumada sim. com essas crianças todas querendo os brinquedos dela o tempo todo. E de brincar também, a minha filha, eu digo assim, a minha filha ela foi para a escola agora, ela começou agora, em fevereiro. Perfeito. Ela tem 2 anos e 7 meses. Ela sabe brincar muito bem, obrigada, com adulto. Com Olha adulto, ela só. brinca super bem. Agora, com a criança, às vezes, a criança ela não tem, ela não sabe brincar tão bem como adulto, assim, tipo, de regras formadinhas e tudo certinho, né? É criança. E aí ela tem um pouco de dificuldade de brincar com outra criança por conta disso, porque ela quer tudo certinho como adulto, porque ela foi acostumada com a gente. Então, para ela está sendo muito importante, ela está começando a escola agora e Entendi. aprendendo isso, entendeu? Perfeito. Interessante. E A doutora ser Thalita, criança, né? sim, com certeza, né? E doutora Thalita, uma pergunta. Quando eu coloquei meu filho na escola, a gente, pô, mandava ele pra escola, ele ficava resfriado, voltava pra casa. Só que aí tinha aquela situação de, putz, toda vez que ele espirrava, voltava pra casa, a gente ia no hospital, fazia depois o teste de Covid, uma semana ali, até, tinha uns 3 dias até pra dar o resultado do teste. Ou seja, sempre ficava uma semana fora até melhorar ou até chegar o resultado também, né? E a dúvida é, hoje, tipo, a gente consegue identificar
se a criança às vezes está com uma virose normal, um resfriadinho ou Covid ou não? Qual que é como que está funcionando isso hoje, né? Não, o diagnóstico de Covid é dado pelo teste mesmo, não tem como ser só numa avaliação clínica. São muitos próximos E, os sintomas, né? exatamente, porque pode, você vê, tem uma gama de sintomas, né? Você pode ter coriza, pode ter tosse, pode ter diarreia, não é muito comum, mas pode ter diarreia, pode ter vômitos, pode ter dor de cabeça, só pode não ter nada. Complicado. Tá complicado. Então, assim, o diagnóstico mesmo fechado é através do RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o Covid. Entendi. Perfeito. Só que, assim, a criança ela já vai ter que se afastar da escola se ela tiver algum sintoma gripal, independente se for Covid ou não, porque senão ela acaba espalhando isso para os outros amiguinhos Entendi. e causando um surto na escola, né, na turminha dela ou até além disso. Então, as escolas não aceitam a criança doente, né? Com Sim. febre ou com a coriza, né? Então, ela já tem que ficar afastada. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma, né? Eu acho que o exame acaba sendo muito invasivo para uma criança pequena. Então, já que ela vai ter que ficar afastada, vai ter que ficar em casa, Sim. isola-se a criança, então, em casa por 10 dias e depois retorna sem a necessidade do Ok. teste, né? Às vezes Para faz não mais passar por sentido, isso. né? Isso. Eu já passei por algumas situações assim, da Cecília tá doentinha e tal. E aí, se eu vejo que eu tô com algum sintoma também, eu testo em mim. Entendi. Legal. Mas assim, não é garantido de que eu vou ter, ela Sim. vai ter, ou espera-se que sim, porque o contato é Sim. muito próximo, principalmente da mãe, né? Sim, mas é legal porque Mas dá um indício interessante, né? Ou seja, é uma maneira talvez menos agressiva para a criança, né? A gente acaba testando na gente mesmo, né? quando é muito pequeno, eu geralmente faço isso e isolo a Entendi. criança, né? Da escola. Bem bacana. Mas se a criança for maiorzinha, uns 3 anos para cima, a gente tem a opção de fazer o teste na saliva. Tá. Então, assim, é menos invasivo. Ela só tem que cuspir no potinho e eles conseguem fazer. E a sensibilidade bem alta, você consegue Oh, que pegar legal. bem o vírus. Só que, assim, não consegue fazer com criança muito pequena, porque a criança não vai saber cuspir no potinho. Direito, né? Então, exatamente. Precisa de uma quantidade ali mínima de saliva. Então, uns 3 anos para cima, eu acho que já dá para fazer. Legal, E aí bacana. você consegue testar se precisar, mas sem grandes traumas, né? Legal, bacana. Bem interessante, né? Doutora Thalita, uma dúvida também aqui que eu tenho. Muita gente perguntando se no cenário atual da pandemia, né? Você acha que, tipo, é possível voltar às aulas com segurança? É o que a gente estava conversando, né? 100% de certeza não tem como a Não gente tem como. afirmar que não vai ter contaminação, né? Porque o risco ele ultrapassa a escola, né? Os alunos vêm de ambientes com famílias diferentes, rotinas diferentes, pais que trabalham em lugares diferentes, N trabalhos, então o risco não está somente na escola, né? Ela pode vir de casa, se contaminar em casa e levar para a escola, mas a contaminação dessa criança não foi na escola, foi em casa ou em outro lugar que ela tenha frequentado. Então, assim, o risco está também no dia a dia das famílias, né? Mas Com você pode certeza. criar um ambiente, sim, mais controlado, evitando essa disseminação do vírus. Mas, assim, você tem que lembrar que esses cuidados não têm que ser feitos só na escola, porque a escola é Sim. um risco. Esses cuidados eles têm que ser levados para fora da escola também, né? Para dentro da casa da criança. Perfeito. E quando a gente pensa em cuidados, né? A gente sempre pensa muito, a gente fala em máscara, fala em álcool gel e lavar a mão, né? E no quesito de máscara também é uma dúvida comum que os pais têm. Com que idade deve-se começar a usar a máscara, né? Porque outro dia mesmo eu não sabia se eu colocava máscara no meu filho ou não, né? Eu falei, com que idade que eu tenho que colocar a máscara nele, né? Conta pra gente, doutora Thalita. Assim, eles falam
que com 5 anos de idade já é um uso seguro de máscara, Entendi. sem risco de sufocação, né? Mas aqui no Brasil a gente está usando a máscara acima de 2 anos, né? A partir de 2 anos a gente já começa uma adaptação dessas máscaras, Perfeito. mas sempre supervisionado por um adulto por esse risco. O Sim. risco de sufocação é menor acima de 2 anos, é bem Uhum. menor, mas ele ainda existe, então por isso que tem que ser supervisionado por um adulto o uso, Sim. tá? Ou seja, Menor de 2 anos de idade não se usa por esse risco, legal. tá? Ou seja, menor de 2 anos não coloca máscara. Não, não Tá. coloca. Com 2 anos começa essa adaptação. E é importante essa adaptação ela ser feita de uma forma lúdica, né? Usando a linguagem da criança para ela entender e querer usar, né? Porque não adianta Perfeito. você enfiar isso no rosto da criança, toma. Se A não? criança vai querer arrancar, não Sim. vai querer usar. Ela é uma criança, né? Praticamente um bebê, digamos Sim. assim. Tem que saber Então, lidar, né? tem que saber, tem que ser de forma lúdica com a linguagem delas. Então, você pode levar as crianças para escolherem as máscaras que elas querem usar, né? Hoje em dia tem muita máscara aí de Sim. personagem, de desenho. O que ajuda um Então, pouco, né? ela pode escolher um que ela goste mais, que ela ache mais bonitinho. Você tem que explicar para ela por que vai usar a máscara, né? Falar que tem um bichinho no mundo que está causando dodó em todo mundo e que você tem que se proteger, que a máscara vai servir como se fosse um escudo do super-herói para o bichinho não pegar você. Perfeito. Você pode mostrar brinquedo, bonecos com máscara, botando máscara nas bonecas e tal, para mostrar como é que tem que usar, brincar que a boneca também usa máscara. E principalmente nós adultos temos que usar a máscara, né? Sim, com Porque certeza. eles olham muito exemplo dentro de casa. Então, a minha filha, por exemplo, ela tem 2,7, que eu falei, né? Ela, Uhum. para sair de casa, ela pede para usar a máscara. Porque ela fala que ela quer ficar igual a mamãe e o papai. Porque ela também tá vendo que vocês estão usando, né? Exatamente, então ela É. pede. Então, isso tudo é importante na adaptação da criança com a máscara. Legal. E quando a gente fala de máscara, você tem alguns tipos de máscara, lógico, né? Tem, no começo acho que da pandemia o pessoal usava até mais a máscara de pano, né? Mas assim, quanto tempo hoje a máscara, principalmente a descartável, qual a recomendação para que você troque essa máscara? Ou seja, quanto tempo ela pode ser utilizada? A gente fala para trocar a máscara a cada 2 horas, pelo menos, né? Tá, E aí vai depender do período da escola que a criança tiver, quantas ela vai ter que levar. Você já deixa entendi. separado a máscara limpinha num saquinho de fácil acesso para a criança poder trocar, né? Ou a Perfeito. tia lá ajudar a criança a trocar. E um outro saquinho para botar a máscara suja, porque até para descartar, você tem que descartar a máscara dentro de um saquinho para não Com ter o risco certeza. de contaminação por quem mexe com o lixo, né? Então, Perfeito. bota, se não for descartável também, vai guardar no saquinho para não contaminar o ambiente que ela vai ser guardada, né? Para lavar em casa. Perfeito. E daí, então, você troca a cada 2 horas, ou então, se a máscara cair no chão, tem que trocar. Se ela estiver Sim. suja, tem que trocar. Ou se estiver úmida, porque é uma coisa interessante. Não sei se você reparou no seu É. filho, mas quando a gente começa a usar máscara nos pequenininhos, eles Uhum. tendem a lamber a máscara. Ah, olha Fica só. botando a língua, assim, aí fica umedecendo a máscara toda. Então, Olha. umedeceu, tem que trocar. Ou seja, a priori, o correto é que você troca a cada 2 horas. Então, em teoria, tipo, você manda 2 máscaras para a criança no período da manhã, por exemplo, se estiver estudando de manhã, seria suficiente, né? Mas, como você tem essas É situações bom levar extras, uma extra. então Isso. você sempre tem umas situações extras e, tipo, e pode cair, sujar, pode sair Exatamente. sem Você não vai pegar querer. uma máscara que caiu no chão, Exato. que Então, todo mundo sempre é bom pisa, e levar um botar no seu pouquinho rosto de mais. novo. Exatamente. Perfeito, bem interessante. Isso é uma coisa que a gente não pensa às vezes, mas sempre tem que pensar nessas variáveis, né? É, E aí, além da máscara, você tem o álcool em gel, né? Ou lavar a mão, né? Hoje em dia, assim, para criança, tem alguma recomendação? Ou é indiferente um e o outro? Como funciona? olha, o ideal é água e sabão, tá? Perfeito. Sempre tá lavando com água e sabão. Quando não tiver disponível, passo álcool gel na mão. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, principalmente com as crianças pequenas, né? Do uso
do álcool gel, porque, assim, eu acho que quase ninguém sabe disso, ou não procurou, ou não imagina, mas o número de intoxicação infantil por álcool gel, ele cresceu muito em 2020, quando começou a história da pandemia. De Olha, acordo com a Anvisa, de janeiro a abril de 2020, foram registrados 108 casos de intoxicação pelo álcool gel. olha só. E enquanto em 2019 eram só 17, 2018 eram 15 Sim. casos. E no E aí caso da 2020 foi intoxicação, 108. olha, Aí 88 deles era público infantil, né? Então você tem que ter cuidado. Às vezes uma criança pequena ela pode ingerir o álcool, você não hum, está vendo. sem querer. Pode ter algum acidente, porque é um produto inflamável, pode ter risco de queimadura. Sim, Então, tem todo, não é só um alquinho, né? Então, sim. você tem que ter todo esse cuidado Não, com as sempre é importante o crianças. pai estar acompanhando, um Exatamente, responsável, não mas largar um vidro de álcool sim. gel para Mas criança. existe o risco, ou seja, existe o risco da criança deixar cair, por exemplo, no olho, existe o risco da criança ingerir Sim, sem querer o álcool em gel, sim. e existe o risco, até o De risco tipo do. queimaduras, Exato, da queimadura, porque é inflamável mesmo, né? exatamente. Então, ou seja, preferencialmente usar sabão e água. E é lógico que Uhum. tem algumas situações do dia a dia que você não vai conseguir, então você pode usar álcool em gel. Ou seja, mas preferencialmente para a criança, Supervisionado, vamos usar água e sempre sabão. supervisionado, exatamente. Legal, bem bacana. É uma coisa que eu não tinha pensado, mas faz todo sentido agora que você falou, a gente acaba lembrando desses riscos, né? Pois é porque a gente fica tão preocupado em vamos limpar a mão, e a gente não pensa no outro lado. É lógico que não é para deixar de usar, né? Mas saber que Sim. tem esse risco e ter esse cuidado, essa Sim. supervisão. E redobrar essa atenção, né? E dar preferência até quando for possível para lavar mesmo as mãos, né? E Exatamente. quando a gente fala em lavar as mãos, todo mundo já foi criança e sabe que criança quer brincar, né? E como que a gente consegue aí, talvez, fazer com que a criança sempre se lembre de lavar a mão, né? Porque às vezes você manda para a escola, às vezes a criança vai brincar e quem garante que ela vai lavar a mão? Lógico, a escola pode ajudar. Mas como que é uma maneira legal de fazer com que a criança sempre lembre de lavar a mão, doutora Thalita? Então, lembrar para mim é sempre você tornar uma rotina, fica mais fácil de lembrar. Você inserir esse hábito na rotina normal da criança, né? É lógico que eles têm que ser reforçados não só pela escola, né, mas como pela família em casa também. Entendi. Então, assim, sempre antes de brincar, depois, quando terminar a brincadeira, se for dentro da escola, ir lavar a mão ou botar, a professora botar o álcool gel nas mãos das crianças para elas limparem, né, esfregarem as mãozinhas. Você pode cantar uma música, né? As escolas podem criar musiquinhas, ou em casa mesmo, quem é bem Legal. criativo, Sim. para falando de lavar a mãozinha, para não ficar dodói. E porque assim, a criança ela aprende muito de forma lúdica. Conforme você vai acrescentando itens assim, igual uma musiquinha, elas vão gravar muito mais, elas vão cantar musiquinha, elas vão lembrar que elas têm que lavar a mão, que elas têm que passar álcool gel. E sempre na escola é bom aquela rotininha, vai começar a brincar, vai entrar no espaço para brincar, limpa as mãos, passa o álcool gel. Saiu, vai lanchar, antes de lanchar ir para o refeitório, passa no Sim. banheiro, todo mundo lava as mãos. Então, Olha que são legal. coisas que você tem que ir lembrando, né? Sim. Tornando rotineiro para as crianças. E aí vai fácil. A minha filha pede para botar álcool gel hoje em dia. Que legal. Ela vê vocês passando também pede, né? Ela me lembra. Então bora. E isso é uma dúvida comum dos pais aqui. Eu tenho visto algumas perguntas que eles têm mandado aqui. E eles até questionam nesse lado. Você falou da rotina, é uma coisa importante, né? Mas acho que uma dúvida comum tem muitas vezes você tem intervalo na escola. Então, assim, a criança vai estudar, você está na classe, é um pouco mais controlado, né? Mas você tem um intervalo, você tem uma série de situações que tem um risco de contaminação maior, digamos assim. As crianças estão brincando, né? E muitas vezes elas brincam, elas têm uma interação. E hoje, putz, qual que é a recomendação para todo esse contato físico com a criança, né? É evitar o contato físico ou é deixar fazer, mas tentar se prevenir de outras formas? É muito difícil, né, essa situação. O que que você recomenda, doutora Thalita? Assim, as crianças, elas têm uma necessidade delas de interagir, né? Isso é das crianças. E é saudável isso.
Sim. Mas, tanto é que com o isolamento que a gente teve devido à pandemia, a gente teve muitos problemas aflorando, né? Principalmente os psicológicos. A gente vê taxa de transtorno como depressão e ansiedade em crianças aumentando demais. Ansiedade, medo de ficar doente, alguma criança que já perdeu algum parente, pais por Covid, né? A gente tem que entender que a esfera é muito maior do que o nosso mundinho ali que a gente vive, né? Com Eu, certeza. graças a Deus, não perdi ninguém por Covid, mas tem famílias que perderam. Eu já tive recém-nascido que eu fiz parto que a mãe e o pai morreram por Covid e o recém-nascido ficou com a avó. Então, assim, tem coisas muito tristes acontecendo. Sim, E isso gera uma ansiedade muito grande nas crianças. A gente acha que elas não percebem, não sabem, mas elas, elas pescam que tem coisas acontecendo. E sim, quando isso não é conversado com elas e explicado de uma forma mais natural, isso gera essa ansiedade, essa dúvida, e agora, né? Então, por isso que é importante sim, estar sempre com elas. com certeza. E aí esse convívio, eu acho assim, não tem que ser retirado delas. Não, isolar a criança, a gente não sabe por quanto tempo mais, né? A gente não sabe quanto tempo isso ainda vai levar. Mas eu acho que assim, ela tem que conviver, mas a gente tem que começar a explicar alguns cuidados para elas terem, né? E tornar esse convívio possível. Então, Perfeito. a gente tem que primeiro orientar o uso de máscara sempre, cobrindo a boca e o nariz, né? Porque às vezes você vê a criança com a máscara Sim. aqui. Até os pais, tem Até os adultos pais, às adultos vezes, que né, têm andam com a feito isso, máscara né? aqui. Então, por favor, gente, é para cobrir nariz e boca, senão não adianta. Então, falar com elas para usar a máscara certinha, ensinar, evitar de ficar tocando em cima da máscara, assim, porque ali é um ambiente contaminado, né? Ela está usando para se proteger. E ficar botando a mão assim na máscara vai contaminar a sua mão. E aí Com você coça o certeza. olho, aí você não adianta muito. Então, Sim. usar corretamente a máscara, evitar ficar tocando na máscara. Na escola, quando for comer, não dividir os alimentos, não comer na colherzinha do coleguinha, não beber no copo do coleguinha. Ou seja, evitar compartilhar todos esses materiais ali, né? Exatamente. Estar sempre lavando a mão, quando acabar de brincar, antes de comer, sempre lavando a mão. E assim, E isso serve não só tem para o que. material tipo da alimentação, mas o material escolar também ou não? Sim, o material escolar tem coisas igual brinquedo na escola que não tem jeito, vai ser dividido. Por isso que é Sim, importante a gente estar higienizando as mãos entendi. antes de brincar e depois de brincar, para a gente evitar esse risco de contaminação, né? Perfeito. Então, ensinar para ela, vai tossir, vai espirrar, não tampa com a mão assim, porque aí você vai tocar em outro lugar, Sim, vai contaminar. Então, região do cotovelo. Então, ensinar essas coisas. E evitar perfeito. mesmo contato muito próximo, tipo, ficar abraçando e beijando o coleguinha. Eu sei que às vezes isso é difícil. A minha filha Sim. mesmo adora abraçar todo São mundo. épocas diferentes, né? Não tem jeito. Então você tem que ir explicando, não pode, porque tem o dodói, tem o bichinho que pode dar dodói, então só pode brincar assim, falar para evitar de ficar coçando o olho, enfiar a mão na Sim. boca, né? Tem que Falar que dar vai fazer instrução, né? dodói. Tem que, mesmo pequenininho, você tem que ir falando. Sim. Acreditem, isso vai, nem que seja por osmose, ele Vai ele indo, uma vai hora. adquirir alguma coisa dali do que você está falando. Legal. E uma Então, ter dúvida, esses cuidados. nesse caso a gente vai dando essas orientações, né? Muita gente sabe o que orientar, né? Mas uma curiosidade aqui, eu estive pensando aqui, e com bebedouro, né? Porque acho que é comum na escola ter um bebedouro que as crianças estão brincando, estão, né? Exatamente. Como que faz hoje em dia? Hoje em dia, o que está sendo orientado é levar uma garrafinha, né, de casa, e aí a escola até abastece com água, né, Ah, se tá. terminar, mas evitar o uso de bebedouros, assim, porque se você bota a boca ali, você já está contaminando. E Sim, aí vai outra pessoa, bota.
Então, assim, nada de bebedouros, O certo é que a criança garrafinha, leve a garrafinha cada da uma água. tem a sua, exatamente. Pô, bacana, não, boa E não ideia. Não dividam a garrafinha, também, esse é o segundo senão ponto, não né, que é adianta importante, muito. né? Com certeza, né? E aí, e assim, você tinha falado até anteriormente, tipo, o material escolar às vezes não tem como não misturar as coisas ali, né? Porque brinquedo, uma criança vai brincar, mas tomar cuidado, né? No Uhum. caso da alimentação, realmente, aí sim, evitar esse compartilhamento de uma colher ou alguma coisa do gênero. E o bebedouro, você chega nesse outro extremo que é você levar a sua própria água, né? Por exemplo, e acabou a água. Pode reabastecer no bebedouro ou pede para a professora reabastecer numa garrafinha em outro lugar? Qual que é a recomendação nesse caso? Geralmente as escolas elas estão reabastecendo a garrafinha da criança, tá? O bebedouro, se não estiver sendo usado por nenhuma criança, ele pode ser reabastecido, né? Na Ah, tá. garrafinha, lembrando de não encostar em nada. Perfeito. Ou seja, se tiver tudo sob o controle, você consegue utilizar. Mas geralmente o que eu vejo é que as escolas estão reabastecendo internamente a garrafinha da criança, sem ela precisar usar o bebedouro, porque a Entendi. criança no bebedouro não vai ter muito controle, né? Acaba encostando e não sei o Ou seja, tem quê. um adulto ali responsável para Exatamente, reabastecer as garrafinhas. Legal. exatamente. Né? E nesse caso, você tem a administração de escola, né? é, que deve ter tomado uma série de medidas ali para conseguir reduzir o risco, né? E é muito difícil, porque tem medidas que, inclusive, você vai descobrindo no dia a dia e tal. Mas quais medidas que às vezes pode ser cobrado dos pais ou vice-versa no dia a dia dessa relação de pais, né, e professores ou escola de uma maneira geral? Assim, pensando em todo o ambiente escolar, né? O que a gente pode fazer para tentar diminuir essa disseminação do vírus? A gente pode ter tapete de higienização, né, para entrar na escola, aferir a temperatura antes de entrar também. Tem ter o álcool gel disponibilizado para higienização, mas é o que eu falei, caso de crianças pequenas sempre com supervisão, Perfeito. e ter uma rotina de lavagem de mãos, né? Igual eu tinha falado também, é a hora do lanche, então vamos todo mundo, lava as mãos e vamos lanchar, entendeu? Ter uma rotininha assim dentro da escola. E além do uso correto de máscara, né? Sempre cobrindo o nariz e a boca, como eu tinha falado. Na hora do intervalo, você pode ter um revezamento entre as turmas para não ir todo mundo de uma vez naquele intervalo e ter aquela aglomeração. Você pode mandar tantas turmas de cada vez, né? E revezando para não ficar muito cheio o recreio deles. E você também pode evitar, impedir a entrada na escola de pessoas que não sejam funcionários para visitação ou para outras coisas, né? Evitar, diminuir essa circulação para evitar disseminação, né? Você não Sim, sabe a pessoa que tá entrando, se ela não for necessária na escola, sim. não precisa estar entrando. Ou seja, Então, ter mais controle de uma série de fatores, na verdade, né? exatamente. E aí seria assim, algumas escolas isso é possível, né? Nem todas, mas pode ver também tipo uma setorização dos serviços, tipo funcionários da limpeza. Esse funcionário vai ser responsável pela sala tal, tal e tal. Então ele não entra na outra. Isso daí você já controla um pouco a circulação também, né? Sim. Se tiver alguma pessoa infectada. Perfeito, né? E aí você tem uma E situação. Ah, desculpa, E, não, e pode também falar. é importante evitar o uso de ar-condicionado, né? Manter sempre Ah, tá. as janelas, as portas abertas para arejar o, o ambiente. Com certeza, porque tem muita E, escola que acha que deve ter o ar-condicionado ligado direto, ou pelo menos tinha antes da pandemia, né? exatamente. Então E, evita e sempre mantém a circulação natural de ar. exatamente. E o mais importante também é você explicar para as crianças por que, que isso tudo está acontecendo, por que, que você está fazendo isso tudo. Porque não adianta você virar para ela e falar, faça isso. Ela fala, não vou fazer, não quero. Ela não sabe o que, que é. Então, assim, os adolescentes que já entendem mais, eu acho legal ter palestra, cartazes explicando por Sim. quê, o que fazer, como evitar.
E as crianças pequenininhas, é lógico que ela não vai ver uma palestra, ela não vai entender muita coisa, mas você pode fazer um teatrinho, por Sim, exemplo, uma forma lúdica, com fantoches, alguma coisa assim, levando a situação para elas. E elas perfeito. aprendem, é incrível, elas são verdadeiras esponjinhas, elas Sim, aprendem mesmo e levam para casa isso. que legal. A minha filha chama a atenção do meu marido, se ele anda fora da linha. Tá certo, né? É isso aí. Então, assim, eu acho importante essa informação para eles também. Sim, Agora, assim, em relação à vacinação, seria legal todo mundo estar vacinado? Seria um sim, mundo ideal, né? Mas isso não acontece. sim. Só que as escolas, elas não podem proibir o aluno de frequentar as aulas se não estiver vacinado. Isso daí vai ferir o direito da criança e do adolescente à educação. Sim, Então, assim, é de bom tom levar os filhos para vacinarem, né, para ter mais um sim. fator de proteção, para a gente tentar frear essa pandemia, além das medidas preventivas que a gente já falou aqui, mas ele não pode impedir que o aluno frequente a escola, né? Entendi. Agora, o que a escola pode fazer é ver se todos os funcionários Sim. também O estão que é possível vacinados. fazer, né? Exatamente. Agora, doutora Thalita, tem uma dúvida, porque assim, nem todas as crianças podem ser vacinadas, né? Acho que tem uma idade mínima para vacinação. É Sim, 5 sim. anos, alguma coisa assim? Isso. A gente está agora em pesquisa para a partir de 3 anos também, mas ainda Entendi. não foi liberado, né? Ah, tá. O liberado mesmo, ó, no momento, é só a partir do quê? De 5 anos? Isso. Tá. E Então, ou seja, as aí, crianças abaixo de 5, elas nem podem ser vacinadas ainda, né? não, não, Tá. aí não tem jeito, né? Não tem o que Mas, fazer, né? de qualquer forma, você não pode proibir, tá? Sim. A criança de frequentar, nem se ela estiver na idade de vacinação, 6, 7 anos, Porque também é uma ela fase super importante para a criança, né? Desde socialização, educação, tudo, né? você não pode impedir a criança de ir, Entendi, mas perfeito. seria de bom tom que levassem. Com certeza, Inclusive, né? Inclusive a a, a, escola pode fazer um trabalho de conscientização com os próprios pais quando ela vê uma situação exatamente. dessa, né? O Isso é que bem tem bacana. muita escola aqui em São Paulo fazendo, que estão discutindo sobre, é levar ao conselho tutelar, né? Ah, tá. Quando a Também. criança não é vacinada e está na idade de vacinação, Sim. Ou seja, para mas sempre que ter o passo a possam passo, tomar né? alguma medida, mas não a escola, não cabe à Sim. escola tomar essa medida. Mas digo, às vezes vale a pena a escola vai lá conversar com os pais, né? Porque sempre a conversa acho que é o primeiro ponto que seria importante, né? E não Exatamente. resultando e atrás das formas legais, digamos aí, para resolver. Mas nem tudo é da escola, né? Tem algumas coisas, por exemplo, que me passou pela cabeça, como por exemplo, alguns pais levam os filhos na escola, mas outros deixam no transporte coletivo ali, né? No transporte para criança, o transporte escolar se fala, né? E aí, Isso. quando você deixa a criança no transporte escolar, que normalmente é uma vanzinha, né? Ou às vezes tem um ônibus maior, dependendo da escola. Quais são. E ali, existe risco, doutora Thalita? Como que funciona isso? É o que eu falei, risco sempre tem, né? Sempre vai ter, Mas tá? o ideal é levar e buscar no seu próprio, né, carro para não Sim. ter esse risco de Ou seja, você contaminação. Mas reduz o nem risco. sempre reduz, mas nem sempre isso é possível, né? A gente vive num país com N possibilidades e Sim. N maneiras, né? Nem todo mundo tem um carro para levar, para buscar. Então, quando isso é impossível, né, de se fazer, e for extremamente necessário o uso de transporte escolar, é importante sempre orientar a criança a entrar no transporte com a máscara, com o uso correto, cobrindo Bacana. boca e nariz. Seria importante a tia da van botar álcool gel nas crianças, na mãozinha das crianças, antes de entrar e quando sai do veículo também, porque Legal. acaba encostando lá dentro, né? Então, higienizar a mão ao entrar e ao sair do veículo, isso é importante. E aquela questão do ar-condicionado, não usar o ar-condicionado, deixar as janelas abertas, né, para ter a ventilação do ambiente. Perfeito. Ou seja, quando não é possível levar a criança com o seu próprio carro, que você reduz o risco, e você vai utilizar o transporte escolar, é importante, ou seja, a gente pensa muito na escola, mas é também importante saber que o transporte escolar está adequado, ou seja, que eles têm um mínimo de controle, que talvez esteja utilizando ali não o ar-condicionado e está usando ali uma janela aberta, né?
quando for Exatamente. De possível. repente, eles limitarem o número de crianças no transporte, né? Ah, Para não também. ficar aquele puxadinho, sempre cabe mais um e vai enfiando Sim, sim. criança, né? Ou seja, Porque não é isso a também. única preocupação não é só a escola, mas também ver como que o transporte escolar ali está atuando para conseguir reduzir o risco. Lembrando que a gente sempre fala em É, reduzir o risco, e risco sempre vai reduzir, não existir, né? elimina. É, exatamente. Legal. E assim, última uma dúvida aqui, a gente está esgotando o tempo da live hoje, mas é uma pergunta que eu tive muito recorrente e acho que talvez seja uma das perguntas que os pais mais se preocupam aqui, doutora Thalita, que é com relação a crianças que têm comorbidade, né? Então a gente tem uma situação aí que às vezes, por exemplo, nos adultos a gente sabe que pessoas com comorbidade talvez tenham um risco maior a desenvolver a doença e desenvolver as maneiras crônicas da doença, né? Mas e quando são crianças que têm comorbidade? Qual que é a recomendação? O que vai fazer? Não manda para a escola, né? Conta pra gente qual que é a sua opinião sobre esse assunto, que é um assunto extremamente complexo, né? Não tem como você manter a criança só porque ela tem uma comorbidade dentro de casa a vida inteira por causa da pandemia, né? Tem Sim, muitas perdas para ela, sociais e de desenvolvimento, né? Então, ela vai frequentar, sim, a escola, mas sempre com os cuidados, né, redobrados. Por falar assim, os cuidados, eles são para todos, são iguais para todos. Mas, assim, você tem que ter muito mais atenção, né, nessas crianças com comorbidades, porque elas podem desenvolver uma forma grave. Mas, assim, os cuidados são os mesmos. Você tem que ter tá. os mesmos cuidados, tanto para quem tem comorbidade como para quem não tem. Sim. Porque, na verdade, você é preconizado, assim, eles falam que quem tem comorbidade pode desenvolver a forma mais grave, mas Uhum. tem pessoas saudáveis que ficam tão Que, graves quanto, né? que também desenvolvem, né? Então, assim, o cuidado é o mesmo para todas. É Perfeito. Ou seja, lavagem, máscara, sim, tentar evitar esse contato mais íntimo, não tocar sim. boca, olho. Perfeito. Ou seja, o cuidado é o mesmo, só que talvez a atenção tenha que ser um pouco maior para Exatamente. incluir isso numa rotina, não esquecer de lavar a mão, não esquecer da máscara, ou seja, a criança vai para a escola e em vez de colocar 3 máscaras, vamos já deixar 6 máscaras, porque se ela brincar, ela vai trocar mais a máscara. Então, no final das contas, os cuidados são sempre iguais, mas a atenção tem que ser redobrada, né? Exatamente. Ah, legal, bacana, muito legal. Doutora Thalita, obrigado pela atenção, ótimas informações aqui que você passou para a gente. Eu também, como pai aqui, adorei, porque estava curioso sobre esses assuntos também, né? E mais uma vez, lembrando, gente, aqui que quem quiser falar com a doutora Thalita, ela tem um site ali que é doutoratalitafurlan.com.br, tem bastante informação ali para vocês. No Instagram aí, como doutoratalita.furlan, não esquece do ponto, gente, senão vocês não vão encontrar a doutora Thalita. E para quem quiser marcar aí uma consulta com a doutora Thalita, tem o telefone aqui do consultório dela, né? Que é o 94182-2096. Doutora Thalita, queria agradecer aí por mais essa live que ele está fazendo com a gente. E se você quiser deixar algum recado especial aí para os pais que estão ouvindo a gente, pode falar que agora é o Obrigada. momento. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar vocês aí, os pais, né? Acho que informação nunca é demais. Só lembrando também aos pais que se a criança apresentar qualquer sintoma gripal, febre, né? Coriza, dor de cabeça, vômito, diarreia, qualquer coisa nesse estilo, para não levar para a escola, para a gente evitar essa disseminação. Tá? A gente tem que sempre pensar como se fosse pai Sim, da outra criança saudável e não da criança doente. Às vezes o pai fica assim, mas eu preciso mandar para a escola porque eu tenho que trabalhar. Mas se você fosse o outro pai, você não ia gostar que seu filho ficasse doente, porque um outro sim. mandou o filho doente. Então a gente tem que ter esse controle para a gente evitar não só em relação à Covid, mas outros vírus também. Porque as crianças pegam mesmo, é o que a gente comentou no início. Cada 15 dias elas estão ficando doentes, porque sempre escapola alguma coisa assim. E agora, nessa época de pandemia, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Então, mas é muito pequenininho, não queria fazer teste. Tudo bem, não faça, mas isole 10 dias longe da escola, pelo Sim. menos. Ter esse cuidado, eu acho que a gente precisa dessa empatia com o próximo pai, né? A gente ter Perfeito. esse cuidado também.
tá? Eu acho que esse é eu acho que você falou o ponto certo aí no final, é pensar no outro também, né? Exatamente. E legal, bacana. Tudo Thalita, mais uma vez, obrigado aqui pelas informações e ansioso aqui para a próxima live que a gente vai ter sobre esses assuntos que são tão Só importantes chamar. nesse momento. Obrigado, Thalita. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Tchau.